Olá, eu sou Júnia Velar. Sou contadora especializada em planejamento patrimonial e sucessório da família. E o meu trabalho se traduz basicamente em colocar o sistema de holding familiar à disposição sua e da sua família. E como esse sistema vai impedir que os seus filhos venham a ser rebaixados de classe social justamente no dia em que você não estiver mais aqui. Isso porque passar pelo procedimento de inventário é verdadeiramente um pesadelo. E quando eu falo de pesadelo, eu não estou me referindo à briga entre herdeiros, nada disso. Então, contar, eu estou me referindo principalmente ao pesadelo de quão caro é o inventário. É caro do ponto de vista tributário, caro do ponto de vista de outras despesas e até do ponto de vista de um profissional da advocacia. Contratar um advogado para fazer o inventário custa muito, custa caro, e normalmente essa despesa é tão grande que acaba rebaixando o seu filho de classe social. Apesar das pessoas acreditarem saber quanto é cara a realização de um inventário, eles não imaginam isso em números. Então, eu estou aqui neste vídeo para transmitir para você o tamanho dessa fatura e como tudo isso vai funcionar e mais, como o sistema de hold pode ajudar os seus filhos a não serem rebaixados de classe social e como você pode colocar esse sistema à disposição da sua família. Eu vou fazer isso para você através de uma planilha, onde eu vou dividir a minha tela aqui para que você possa acompanhar a construção desses casos. Para construir essa planilha, eu vou utilizar como exemplo uma pessoa que tem um patrimônio, um bem só, que é um bem que custa R$ 1 milhão. Agora, se o seu patrimônio é metade disso, ou se o seu patrimônio é 10 vezes isso, não importa. Basta aplicar sobre ele um valor, um multiplicador. Então, se o seu patrimônio for metade disso, você vai dividir por 2. Se o seu patrimônio for um terço disso, vai dividir por 3. E se for 10 vezes isso, você vai multiplicar por 10. Enfim, não importa o tamanho do seu patrimônio. Basta você multiplicar o valor do seu patrimônio a este cálculo que eu vou apresentar. Assim, o valor desse exemplo que eu vou te dar para o patrimônio de R$ 1 milhão, você pode mentalmente calcular quanto vai custar o inventário para a sua família. Quanto custaria um inventário para os seus filhos se eles tivessem que fazer isso hoje? Ele teria condição de pagar por esse inventário? Vamos lá. Eu vou apresentar para você agora a planilha que envolve essas contas. Pois bem, agora nós vamos fazer a análise através de uma planilha. De um lado, o inventário, do outro lado, o planejamento patrimonial familiar. Tá? Então, vamos começar aqui. Na análise dos dois sistemas, vamos ver o inventário primeiro, onde o valor do bem vai ser o valor da declaração de imposto de renda, que é os R$ 300 mil, sendo que o valor de mercado é R$ 1 milhão desse bem. A despesa no cartório de notas, 0,5%, R$ 5 mil. Na junta comercial não temos despesa. Nas certidões, R$ 2 mil. No cartório de registro de imóveis, 0,5%, R$ 5 mil. O ITCD, que é o Imposto da Morte, R$ 50 mil. O advogado, R$ 70 mil. Contador assistente não tem. E o total da despesa, R$ 132 mil. Esse bem, por ele ser um bem que não tem como ainda passar a escritura, ele vai ser vendido para um investidor, sendo que o valor de mercado é R$ 1 milhão, com deságio de 20%, ele vai receber por esse bem R$ 800 mil. E o imposto de renda sobre o ganho de capital nessa venda vai ser de R$ 75 mil, gerando um novo custo de R$ 207 mil. Então, o saldo final no bolso do herdeiro vai ser R$ 593 mil.
com uma perda patrimonial de R$ 407 mil, percentual de 40,7%. Do outro lado, nós vamos ter o planejamento patrimonial familiar. Na declaração de imposto de renda vai ser os 300 mil do mesmo jeito que está lá. Vai entrar nesse processo pelos próprios 300 mil. Não vai ter cartório de notas. A junta comercial, nós estamos prevendo R$ 3.600. Não tem certidões. O cartório de registro de imóveis, 0,5%, R$ 1.500. O ITCD, que vai ser o imposto de doação, em torno de R$ 500. O contador especialista, R$ 40 mil. O contador assistente, R$ 3.600. E o total de despesas, R$ 49.200. Ele não precisa vender nada. Aí você pergunta por que não precisa vender? Porque ele vai se programar, ele vai se planejar para fazer esse processo. Então, a diferença das duas formas é o R$ 207 mil menos 49.200. Então, ele vai ter uma diferença de 157.800, equivalente a 16%. O saldo final no bolso dos herdeiros vai ser o mesmo bem, R$ 1 milhão. Perda patrimonial, zero, porque tudo isso cabe, todo esse sistema cabe no bolso, certo? Então, é muito melhor esse processo de você poder avaliar e perceber todas as melhores. Ele cabe no seu bolso. Apesar de 49.200 ser um valor alto e o cliente poder não ter esse valor disponível para construir esse sistema, a diferença além de 49.200 para 132 mil é que no sistema de holding familiar você consegue fazer uma programação, um planejamento para pagamento. Você não precisa fazer tudo de uma vez. O profissional, você consegue fazer um planejamento, um programa de pagamento. O valor do tributo, ele tem que ser recolhido à vista, mas nada impede que você construa a sua forma de pagamento por uma certa quantidade de meses. Então, a verdade é que a perda patrimonial é zero, porque você consegue se programar para encaixar esses 49.200 dentro de uma quantidade de meses necessárias, dentro de uma realidade, e poder liquidar com o pagamento, com aquilo que você já tem dentro das suas receitas, sem precisar tirar um tijolinho do seu patrimônio, que um dia será dos seus filhos. Sem contar a tranquilidade de poder dizer para os seus filhos que efetivamente tudo isso aqui que você tem hoje, um dia será de seus filhos. Agora que você conseguiu enxergar a diferença entre um sistema e outro, eu vou te contar o que é preciso fazer para você colocar esse sistema à disposição da sua família. Esse sistema começa com a elaboração de um croquis. O croquis nada mais é do que um desenho de vários cenários possíveis. E quando a gente fala de holding familiar, existem vários cenários possíveis, vários cenários de despesa e gastos que podem tornar o sistema mais caro ou mais barato. Isso vai depender da sua realidade, da sua escolha. A partir de então, a gente vai elaborar o croquis e você vai decidir o que fazer com ele. Vai decidir se vai seguir por um caminho A, B, C ou D. E o bacana nesse croquis é que você pode decidir por simplesmente pegar um desenho e buscar outro profissional no mercado que faça sua holding a partir daquele desenho. Você pode contar também com uma consultoria nossa. A gente presta uma consultoria para um outro profissional que vai executar o serviço. Ou você pode efetivamente decidir que nós vamos construir a sua holding familiar.
O interessante nesse sistema é que uma vez que você está de posse do seu croquis, do seu desenho, ele é seu. E com ele você consegue montar a sua holding. Não importa a escolha. Essa é o grande diferencial do sistema. Aliás, o sistema que inclusive você pode mudar de ideia, com uma cláusula que permite que você lá na frente desfaça tudo. Se assim for do seu desejo, a gente chama essa cláusula de direito de arrependimento. Amanhã, depois, você pode mudar de ideia e dizer para mim, Júnia, mudei de ideia, quero voltar atrás, que tudo seja como antes. Pode sim. E isso vai ter um gasto irrisório. É bem verdade que nós não temos nenhum caso, nenhum cliente que já tenha desistido desse sistema. Muito pelo contrário. Nos últimos meses, nós tivemos alguns casos de clientes que vieram a disparar do gatilho em função do falecimento de um dos seus membros, do patriarca ou da matriarca, do ponto de vista da razão pelo qual o sistema foi construído e elaborado, alcançou perfeitamente a finalidade. E, graças a esse sistema, o sofrimento dessa família se minimizou e ficou limitada à perda familiar. Não ultrapassou para uma perda financeira, porque essa família não precisou passar pelo dissabor do inventário. Como eu disse, sim, o inventário é um dissabor, pelo tempo que leva, dissabor pela perda financeira, inclusive na redução da classe social do seu filho. Então, você pode realmente desfazer de tudo, mas nós temos alguns exemplos para te dar. Como eu te disse, existe a possibilidade de você desfazer de tudo. Você pode, e como aconteceu já no meu escritório, utilizar nossa cláusula de arrependimento para contemplar o novo membro da família. Nós tivemos no escritório um caso em que surgiu um filho temporão, nascendo um filho depois de construído todo o sistema. E a família nos procurou dizendo, agora eu tenho mais o filho. O que eu posso fazer? Eu preciso incluí-lo no sistema de holding. É possível? Bom, agora você pode desistir daquele pedaço e ele volta a fazer parte, volta a ser seu e você consegue redistribuí-lo. Outra coisa bastante interessante é quando a família já desempenha algum negócio e você pode garantir a perenidade desse negócio na família, com a holding familiar. Você também consegue garantir que esse negócio tenha perenidade para muitas gerações. Inclusive, pode nomear qual filho vai fazer o quê. Você consegue destinar o bem A ou o bem B para esse ou para aquele filho. Tudo isso é possível, feito através de um sistema de holding familiar. Bom, agora é com você. Eu estou deixando aqui embaixo para você um botão. Se for do seu interesse, se isso fizer sentido para você, você consegue fazer contato comigo. E eu vou receber um e-mail dizendo que você deseja fazer contato conosco e que nós poderemos retomar esse contato para elaborar seu croquis ou para elaborar ou construir o seu sistema de holding familiar para a sua família. Se você quiser maiores informações, dá uma olhada também aqui, onde eu estou deixando essa página, que eu vou disponibilizar para você e você vai ver como tudo isso é possível.